nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Então, apenas um lembrete: após a Santa Missa, estarão à venda na nossa lojinha os cordões de São José, e 15 minutos após a Santa Missa nós abençoaremos os cordões. É uma bênção bastante solene, bastante longa, que nós faremos então no salão da capela, e é uma boa e bela devoção essa do cordão de São José. E também a relíquia exposta, evidentemente não é do corpo de São José ou dos seus ossos, mas do manto de São José, que se encontra conservado em Roma, levado por São Jerônimo até a cidade de Roma. Meus caros católicos, infelizmente, em nosso país, a festa de São José não é uma festa de preceito, e bem merecia ser, porque São José é padroeiro universal da Igreja Católica, o padroeiro da Igreja Católica como um todo. É muito comum, às vezes, na prática, reduzirmos um pouco a devoção a São José a alguns aspectos, seja ele o aspecto da tão necessária virtude da castidade, seja ele o aspecto também de bens temporais, de bens materiais ou de emprego, de outras coisas, de bens temporais que consideramos benéficos para a nossa alma e para o serviço de Deus. Isso é legítimo. Não devemos deixar de recorrer a São José nesses dois campos, porque se há tanto recurso a São José nesses dois campos, é porque ele atende efetivamente. E deve-se então continuar. Porém, nós poderíamos discorrer longamente sobre inúmeras virtudes de São José, que efetivamente possuiu todas as virtudes, embora de maneira não comparável a Nossa Senhora e ainda menos a Nosso Senhor Jesus Cristo, mas tinha virtudes proporcionais, virtudes condizentes, convenientes com seu papel de chefe da Sagrada Família, de verdadeiro esposo de Maria Virgem e de pai legal, pai adotivo, pai nutrício de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria então destacar um aspecto, digamos assim, geral de São José e depois uma virtude em específico. O aspecto geral é que São José passou a sua vida anônimo diante do mundo. Era conhecido como José, o artesão, o carpinteiro. Mais adiante vão designar Nosso Senhor Jesus, perguntando: não é esse o filho de José, o artesão? São José, então, porque não era a vontade de Deus, não se expôs em nenhum momento mais do que era o seu dever de Estado, no seu trabalho, no cuidado no cuidado devido da Sagrada Família. E muito bem fez São José em não se expor ao mundo. E nem sequer expor, por assim dizer, não quis mostrar a sua virtude ao mundo. Deus não colocou São José nessa posição durante a sua vida. E ele se conformou nisso e aceitou alegremente, como aceitou tudo o mais, aderindo à vontade de Deus. E nós, caros católicos, em nossa vida,
de acordo com nossos deveres de Estado, a nossa posição na sociedade desejada por Deus, devemos ter sempre esse recolhimento, porque o mundo, na sua astúcia, vai tentando derrubar o pouco de virtude que construímos com muitos sacrifícios, em muito tempo, com muitos esforços, claro, sempre ajudados pela graça. O mundo tenta destruir esse pouco de virtude que vamos formando pouco a pouco, a duras penas, de dois modos. Um deles é tentando tirar a raiz das nossas virtudes por uma enxurrada de prazeres desordenados, de princípios desordenados, de erros, enfim, para que sejamos arrebatados como uma árvore numa ventania, numa tempestade, numa enxurrada em que até a raiz é arrancada e a árvore então destruída. Se não nos preservarmos do mundo, ainda que por vontade de Deus tenhamos que nos expor conforme nossos deveres de Estado, se não nos resguardarmos nesse recolhimento, nessa humildade, a tênue, a fraca raiz das virtudes em nossa alma será arrebatada por essa enxurrada dos vícios, dos prazeres desordenados, dos erros contra a fé. Mas o mundo pode também agir de maneira mais sutil, parecendo nem sequer se opor à virtude, mas elogiando a virtude. E pareceria então algo bom. O mundo que elogia, que reconhece a virtude. Mas nisso o mundo quer nos tomar pelo orgulho e que, exercendo a virtude, já não exerçamos mais para Deus tão somente, para agradar a Deus tão somente, mas que aí desviemos a nossa intenção para agradar ao mundo. E ainda que façamos atos de virtude exteriores, atos exteriores de virtude, não serão virtuosos propriamente, porque não estão ordenados a Deus o suficiente. Se nós nos expusermos indevidamente ao mundo, não se trata de não fazer nenhum tipo de apostolado, reiteramos isso, devemos fazer no nosso ambiente de maneira tranquila, procurando ajudar as almas, cooperar com a nossa parte na obra da redenção, com argumentos, orações, oferecendo nossos sofrimentos, mas não nos expor indevidamente ao mundo, no mundo, porque senão correremos esse risco da enxurrada, da torrente que vem do mundo para destruir a virtude que ele então conhece e odeia, ou então elogiando para que desviemos a nossa intenção de Deus para o próprio mundo. E São José, evidentemente, reconhecendo qual era a vontade de Deus, manteve-se aí recolhido, sem se deixar levar por esses prazeres mundanos, e o mundo nem sabia o tamanho da virtude de São José e o quanto ele cooperou para a destruição do mundo, do pecado e do demônio. E claro, continuou cada vez mais exercendo a virtude por Deus, retificando, ou melhor, ordenando ainda mais e ainda melhor a sua intenção. É o que nós devemos procurar fazer. Esse é o aspecto geral que devemos considerar em São José para procurar imitá-lo, nesse recolhimento, nessa discrição no bem, sem barulhos desnecessários, que destroem tudo, que nos expõem ao mundo para sermos atacados violentamente ou sutilmente. E o aspecto específico, a virtude específica que eu gostaria hoje de chamar atenção para ela, consiste ou estar nesse acontecimento, nessa circunstância em que São José se encontra diante de Nossa Senhora grávida. Sabe São José que não há nenhuma falta de Maria Santíssima, conhece bem
aquela que já era sua esposa nesse rito de noivado no Antigo Testamento, embora ainda morassem em casas separadas, distintas. Não teve nenhuma suspeita, nem a mínima, contra Nossa Senhora. São José, então, esteve diante do silêncio de Deus, em primeiro lugar, durante esse período em que refletiu o que deveria fazer diante desse mistério que ele ainda não compreendia e que nunca compreendeu totalmente, como cada um de nós jamais vai compreender. Silêncio de Deus e silêncio de Nossa Senhora. É óbvio que está aí a confiança de São José em Deus, mas ainda não é essa a virtude que queremos destacar, mas a caridade de São José para com Nossa Senhora nesse acontecimento, salvando a proposição, por assim dizer, como diz Santo Inácio, do próximo, quer dizer, não deixando isso também voluntariamente, não deixando penetrar em sua alma nenhuma suspeita contra Nossa Senhora. Não sabia, não tinha nenhum fundamento para desconfiar de Nossa Senhora, então não desconfiou, ao contrário. Certamente São José, nessa dificuldade, nesse silêncio torturante de Nossa Senhora e de Deus, silêncio no qual ele viu a vontade de Deus, é evidente, ele rezou certamente também por Nossa Senhora. E durante esse silêncio e nesse sofrimento, não somente São José não levantou suspeita contra a honra de Nossa Senhora, mas tampouco ficou murmurando. Ela poderia falar algo, ela deveria dizer algo, seria melhor se ela dissesse algo, com alguma impaciência, com alguma reserva quanto ao que Nossa Senhora estava fazendo. Absolutamente não. Pensava bem de Nossa Senhora, rezava por ela nessa situação, sem se deixar levar por maus juízos de nenhum modo. Então, é um pequeno detalhe, se assim podemos dizer, desse episódio, a caridade de São José com o próximo, no caso, com Nossa Senhora, sem nenhum juízo temerário, sem sequer achar que tinha direito disso ou daquilo, porque compreendia ali que tinha um mistério, uma vontade de Deus, que não era devido que ele soubesse por outros meios. Não se deixou levar por nenhum tipo de perturbação, salvando a proposição de Nossa Senhora, interpretando bem tudo que Nossa Senhora fazia. Se ela não fala, deve ter algum motivo justo. São José teve essa primeira reação e se manteve aí. É o que nós devemos procurar fazer com o nosso próximo, quando não temos nenhum fundamento, nenhum motivo para julgar sólido, real, para julgar de modo contrário. Julgar bem, rezar pelo nosso próximo. Rezar por nós mesmos, para que naquela situação lidemos da melhor maneira possível, conforme a vontade de Deus, conforme o que Deus quer e o que Deus permite, mesmo com os defeitos do nosso próximo, o que não era o caso, claro, com Nossa Senhora. Não era um defeito dela. Devemos então, caros católicos, procurar expandir, por assim dizer, nossos horizontes sobre São José. É uma riqueza imensa, um tesouro imenso que nos dá a Igreja. Por isso o coloca também como padroeiro de toda a Igreja. Em particular, se vale para todos os católicos, vale sobretudo para os homens, os pais de família, os jovens, os rapazes em particular, refletir, meditar sobre São José, sobre as suas virtudes, sobre a sua força viril de alma em todas as circunstâncias de sua vida. E podemos aí obter muitas graças para a nossa vida de oração e para a prática das virtudes, enfim, para servirmos melhor
a Deus. Rezemos então nessa missa para honrar São José, por meio dele honrar, claro, nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora e a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.